Olá, sétimo ano. Vamos começar aqui ao nosso último vídeo, né, nesse período de segunda avaliação. E nós vamos finalizar nesse vídeo aí a questão da reforma protestante. Vamos falar o ponto que faltou abordar, que foi a contra-reforma. E vamos dar início aí, né, falar também do capítulo 6, a formação dos estados nacionais. Vamos lá? Bem, em reação, né, a toda a reforma luterana e as várias outras religiões que surgiram após, né, as críticas aí de Martinho Lutero, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. E diante dessa situação, eles resolveram fazer uma reunião, né, para saber o que eles fariam a respeito de tudo isso. Então foi convocado o Concílio de Trento, como nós comentamos no vídeo anterior, que justamente aí chamou, né, o alto clero aí da Igreja Católica, juntamente com o Papa, e aí foram feitas algumas decisões, foram tomadas aí algumas decisões a respeito do que seria feito, né, a partir desse momento aí que a Igreja Católica tinha perdido tantos fiéis, tanta contribuição aí. Uma das principais, né, regulamentações aí, tratados que foi feito nesse concílio foi reorganizar o Tribunal do Santo Ofício. Aquele tribunal que tinha a função de julgar e punir aqueles que discordassem ou praticassem outras religiões, ou mesmo não seguissem, né, o catolicismo. E aí, dessa maneira, muitos protestantes foram condenados à morte, né? É esse mesmo tribunal aí que condenava as supostas bruxas, feiticeiros, que eram queimados, né? Eram torturados e muitas vezes queimados vivos ou jogados no mar com uma pedra amarrada aos pés, tá? Então tinha toda essa, não se esqueça que teve toda essa atmosfera, né, de medo aí que a Igreja Católica implantava na mente das pessoas, né? Até mesmo daí que surge a questão do gatinho preto, muitas vezes ser ligado ao demônio e tal, e dar azar, tadinho dos bichanos, né? E o Conselho de Trento, né, regulamentou aí o Tribunal da Santa Inquisição, né? Então era um tribunal muito temido, né? Todos tinham muito medo. Além disso também, né, ele acabou com a venda de indulgências. Ainda existiriam as indulgências, mas não seriam mais vendidas. Criou curso de formação e aperfeiçoamento clerical. Criou o Index, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Ou seja, esse livro, qualquer obra que criticasse ou fizesse oposição às ideias, aos dogmas da Igreja Católica seriam queimados, proibidos de serem divulgados, tá? E até mesmo aqueles que lessem esses livros ainda, né, poderiam ser condenados à morte. Olha só. Permitiu e incentivou o surgimento das ordens religiosas que, né, passariam a divulgar pelo mundo a fé católica e cristã. Uma dessas companhias mais famosas foi a Companhia de Jesus, que inclusive veio para cá, para o Brasil, né? Eles ficaram conhecidos como jesuítas, vieram aqui para o Brasil e catequizaram muito dos nossos indígenas. Essas medidas, né, elas eram consideradas insuficientes pelo papado, que temia a perda de espaço político e religioso, já que ele via que os protestantes, né, tinham apoio da burguesia e também dos príncipes. Agora sim, né? Concluído lá o assunto, vamos falar sobre a formação dos estados nacionais. Mas o que é isso? Que estado? Que nação? Onde, né? Estamos falando da Europa, gente, né? A formação aí, em outras palavras, a gente pode resumir assim, a questões territoriais, né, os limites, a formação dos estados europeus que mais tarde seriam os reinos europeus, países europeus como nós conhecemos hoje. Porque até então, na Idade Média, eram territórios, né? Não eram cercados, não eram delimitados, eram territórios que pertenciam a determinado senhor feudal ou a determinado rei. E era um período ali onde o rei, a gente sabe que no feudalismo, o rei ele não tinha tanta força assim, né? Muito desse poder era dividido entre grandes senhores feudais que comandavam ali dentro dos seus feudos. Mas vamos entender ali o processo no qual a formação dos estados nacionais está ligado, tá? Está ligado a transformações sociais, políticas, econômicas, no período que nós chamamos de período moderno. Durante o período medieval, né, a gente sabe que principalmente a partir do século V, a Europa vivia um período de estagnação econômica e a descentralização do poder, ou seja, não tinha poder na mão de alguém, né? Em outras palavras, havia essa grande fragmentação aí. O rei ele estava perdendo cada vez mais espaço e importância. Já a nobreza, na figura dos senhores feudais e dos cavaleiros, se fortalecia cada vez mais. E aí, aos poucos, o modelo feudal, como a gente sabe, foi se esgotando, sendo substituído aí mais precisamente por dois fatores. O primeiro foi o renascimento comercial e o segundo foi o surgimento de uma nova classe social de muito poder, que era, no caso aí, a burguesia.
Todas essas informações que eu falei para vocês estão aí na página 124, nesse quadro geral, né, anterior à formação dos estados nacionais. Muito dessa burguesia, né, fez com que as cidades crescessem, se urbanizassem. Assim, ela passou a rivalizar com a nobreza. E foi justamente essa disputa entre nobres e burguesia que levou ao surgimento dos estados nacionais. Porque a burguesia, ela vai se aliar ao rei. E aí a gente vai ter a união da coroa com o dinheiro, né? Que é justamente aí com essa questão das riquezas, o rei ele vai ter um poder maior, porque ele vai poder pagar um exército e ele vai ter mais respeito, né? As pessoas vão ser mais obedientes a ele. Em contrapartida, ele vai criar leis aí que vão favorecer a burguesia, inclusive o câmbio de moedas, né? Porque não existia uma questão de uma moeda oficial dentro da Europa. Então era muito difícil, né? Algumas moedas tinham um valor X em outro lugar e já em outro determinado espaço já tinha outro valor. Então, com os reis ganhando uma maior autonomia, isso faria a burguesia ter uma facilidade aí nos seus processos comerciais. Bem, eu apresento para vocês esse quadro aqui, né? Que ele é um, vamos dizer, uma espécie de mosaico. Está desenhado aí literalmente, né? A como se deu aí essa questão da formação dos Estados Nacionais Europeus. Na página 127 tem um quadro bem semelhante também. Você pode estar acompanhando ou pode acompanhar aqui comigo. Vamos lá. Nós temos a figura central do rei, né? E aí o rei ele recebia imposto dos artesãos, né, dos camponeses aí, dos artesãos que eram, por exemplo, os artesãos explorados pela burguesia. Essa burguesia também pagava imposto para esse rei, né? Esse rei, ele dava uma determinada renda, tá? Para a igreja, assim também como a nobreza feudal, ele também dava uma renda para ele. Então, antes, né, a igreja e a nobreza feudal, elas sustentavam esse poder do rei. Então eles estavam ali aliados, né? Todos os súditos obedecem ao soberano, impostos, lei, moedas e exércitos nacionais. E havia a questão da centralização do poder, né? Então ali, vocês veem que no desenho a burguesia, aliás, perdão, a igreja e a nobreza feudal, elas estão sustentando o rei, ou seja, porque elas bancavam o rei até então, né? E aí, como essa burguesia ela vai querer ter um pouco maior de mais importância, ela vai começar também a fazer trato com o rei, né? Olha, eu te dou muito dinheiro aqui. Essa burguesia estava enriquecendo muito. Esse nobre feudal que antes sustentava ali o rei, lembra que eu falei que o feudo ele está perdendo, né? Ele está decaindo, ele está entrando em declínio. Muitos nobres feudais estavam entrando em falência. Quem ia sustentar esse rei agora? Seria justamente a burguesia que estava tanto enriquecendo ali, se tornando muito grande ali dentro da Europa. Deu para pegar a ideia, gente? Aí foram formando-se, né, as várias monarquias nacionais, aí como a espanhola, a portuguesa, né, esse rei agora abastecido aí, né, é, graças ao incentivo, né, dinheiro e tal, da alta burguesia, ele justamente agora ele vai ter uma autonomia maior, né, ele vai ter exército mais forte, que ele vai poder ter condição de pagar um exército, ele vai ser mais respeitado e aí ele vai acabar delimitando o território dele ali e os súditos dele. E a burguesia por outro lado, né, vai ganhar incentivo fiscal, vai ter algumas leis que vão ampará-los. Então é aquela história de uma mão lavando a outra. E aí surge a teoria absolutista. O que seria essa teoria absolutista, né? É justamente colocava o rei ali no centro das decisões políticas, econômicas e sociais, substituindo essa nobreza que exerceu o papel durante o sistema feudal. Então todos os poderes estariam concentrados nas mãos desse rei. Não teria mais os nobres ali comandando. O rei seria a autoridade máxima, tá? E entre esses teóricos aí do absolutismo, né? O absolutismo é esse tema poder absoluto do rei. A gente vai ter Nicolau Maquiavel, em que em uma das suas principais obras, O Príncipe, ele ensina maneiras de se manter no poder. Inclusive é atribuída a ele, né, a uma famosa, famoso ensinamento, né? Os fins justificam os meios, tá? Então ele vai dizer que governar e manter a ordem e a segurança, tá, dos súditos. Outro teórico do absolutismo vai ser o Jean-Jacques Bossuet, tá? Que ele vai, a obra principal dele sobre o assunto vai ser a política segundo as Sagradas Escrituras, e ele tinha um lema, né? O lema dele, um rei, uma fé, uma lei. Ele defendia a teoria do direito divino. O poder do rei tem uma origem divina. As decisões do monarca não poderiam ser contestadas, aí segundo Jean-Jacques Bossuet, pelos súditos ou a sociedade, porque o rei estava ali de acordo com a vontade de Deus. Logo, ele não deveria ser contestado. Inclusive o Jean-Jacques Bossuet, né, ele foi assim um grande defensor
da legitimidade da Igreja Católica ao lado do rei e na administração do Estado. A Igreja Católica, ela via nas teorias absolutas um perigo para o seu poder e seus privilégios. Para os absolutistas, o poder do rei era soberano e estava acima de qualquer estrutura social, inclusive da Igreja Católica. Aí, vendo esse perigo para os católicos, né, as teorias foram elaboradas por pensadores como Jean-Jacques Bossuet e Jean Baudin. Eles acreditavam que o rei tinha a obrigação de pacificar e unificar a sociedade, principalmente os nobres e os camponeses com os ideais religiosos. A Igreja Católica, ela via nessas teorias absolutas um perigo, né, pelo seu poder e para os seus privilégios. Para os absolutistas, o poder do rei era soberano, estava acima de qualquer estrutura social, inclusive da Igreja Católica. Vendo esse perigo para os católicos, as teorias foram elaboradas por pensadores como o Jacques Bossuet, né, e o Jean Baudin. Justamente eles acreditavam que o rei tinha a obrigação de pacificar e unificar a sociedade, principalmente os nobres e os camponeses, com as ideias religiosas. Mas, gente, sem dúvida, o que a Igreja Católica queria mesmo era interferir diretamente no governo real. Tanto que ela vai, né, dar apoio ali para os reis, mas sempre querendo colocar ali que a religião oficial, que a religião que o próprio rei, né, deve sempre lembrar e colocar, né, à frente ali quando ele for tomar qualquer decisão é a religião católica. Assim, a igreja conseguiu ali, né, manter, né, o seu poder ali, conseguiu se manter ali dentro dos grupos mais privilegiados. Por muito tempo a igreja católica aí ela ficou diretamente relacionada com os reis. Aí na página 137 do livro de vocês, 137, tem falando aí do Luís XIV. Não podemos deixar de falar, né, citar o Luís XIV, que ele foi um dos grandes monarcas aí, representantes dessa teoria do direito divino dos reis, né, do absolutismo real. Ele é quando se fala em absolutismo real, logo se lembra de Luís XIV, principalmente aí a partir da sua famosa frase: o Estado sou eu. Sim, né, essa frase é muito famosa aí do rei Luís XIV, né? O próprio rei é muito famoso, né? Ele mesmo se intitulava o Rei Sol, né? Fez várias criações aí dentro do período em que esteve no poder. E o raciocínio por trás dessa frase, ele justamente condensa, né, a lógica da monarquia absolutista, né? Então, justamente ali, ele está pautado na tese da origem divina do rei. E quando ele diz o Estado sou eu, ele está ali, né, justamente dizendo ele que comanda, ele que tem o poder, ele que é a superioridade, né, máxima. Então, o Luís XIV aí, ele é só um exemplo desses monarcas aí que tinham total e absoluta consciência de que eles tinham, né, todos os direitos de estar ali no trono e também tinham o principal poder de comando, voz de comando ali para administrar aquele reino. Bem, é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido aí essa questão da formação, né, das monarquias nacionais. A partir desse momento, a história da Europa vai estar fechada ali os reinos, né? O reino da Espanha, o reino de Portugal, o próprio reino do Luís XIV, ali o reino da França. E isso aí foi um processo para nós entendermos como esse rei vai ganhar tanta importância. Antes ali no período feudal, né? Esse poder era descentralizado, ou seja, você estava dividido entre tinha o rei, tinha, mas muitas vezes esse rei não tinha tanto poder quanto alguns senhores feudais, que eram extremamente ricos e poderosos e até mesmo temidos. Tá? Esse rei vai ganhar poder justamente aí por conta do falecimento, né, do fim desse período aí feudal e do grande enriquecimento da burguesia que passou a apoiar o rei e o rei passou a apoiar a burguesia, tá? Espero que vocês tenham gostado do assunto, tenham gostado do vídeo, tá bom? Estudem, tá? Esse é o nosso último vídeo antes das provas. Eu desejo boa sorte e uma boa prova para vocês. Tchau, galera. Cuidem-se.